tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e que tenham aprendido bastante coisa na nossa primeira aula. Hoje vamos para a aula 2, que falaremos sobre sentido. Teremos 3 tópicos também para falar: ideias, caminho e diferença para o mundo. Temos um material muito bom para vocês aprenderem hoje e praticar um pouquinho. Até! Qual o sentido por trás das minhas ações? O que faz com que eu aja de determinada maneira e não de outra? Pensando nisso, eu resolvi dividir em 3 tópicos e o primeiro deles é a ideia. A ideia é sempre um norte, é sempre um ponto central que podemos decidir nossas ações, pautar a nossa vida. Mas o que vem antes disso, né? O que a gente pode pensar no aspecto de o que norteia as minhas ações? O que faz com que eu haja realmente de uma maneira que condiz com o que eu acredito? Primeiro, para isso, a gente precisa realmente fazer aqueles passos das aulas anteriores, para que a gente tenha ideias claras do que temos como missão, do nosso trabalho, do que a gente vai entregar. A partir disso, a gente consegue ter essas ideias claras, definir essas ideias. E para a gente ter isso bem definido, a gente realmente precisa partir de um ponto central, como um círculo e ter um ponto no meio. A gente pensando dessa forma, tudo vai vir a partir dali. Então, o que vai nortear as minhas ações? É esse ponto central. E como eu descubro esse ponto central? A gente precisa entender o nosso sentido de vida através da nossa missão. Um exemplo que eu acho que facilita muito. Eu gosto de trabalhar com estética e eu faço alguns trabalhos, faço sobrancelha para algumas amigas, gosto de fazer unhas e talvez seja esse caminho que eu queira trilhar, né? Mas eu preciso pensar, qual o sentido por trás dessas ações? Por que eu vou fazer isso? Será que é porque eu quero ter uma renda independente? Ou eu quero trabalhar com aquilo que eu faço bem? Ou então, acredito que eu posso ajudar outras mulheres a se sentirem mais bonitas, a se sentirem mais confiantes no seu dia a dia? As razões podem ser inúmeras. Eu costumo pensar, numa frase que me ajuda muito nesse sentido. Há tantos caminhos quanto caminhantes e cada um vai determinar o seu caminho. E quando a gente define isso, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente consegue ter isso na memória, como falamos antes, mas essa memória facilite com que a gente tenha motivação. No que eu me inspiro para poder pensar essas ideias como um ponto central? O que me inspira é descobrir quem sou, descobrir de onde vim e pensar para onde eu posso ir. E isso eu consegui aprender através da filosofia. Além da filosofia que me inspira e faz parte do meu dia a dia, os aspectos clássicos também fazem parte das minhas inspirações. Eu falo de aspectos clássicos porque eu gosto muito de coisas antigas, de coisas vintages. Então, minhas inspirações são realmente pinturas renascentistas, são músicas clássicas, são aspectos que trazem aspectos de nobreza. E não falo de nobreza de dinheiro, de reis e rainhas nesse aspecto não, mas de nobreza de sentimentos, nobrezas de ideias, nobrezas de atitudes no dia a dia. Isso me inspira e isso faz com que eu coloque isso no meu trabalho, né? Então, quando eu penso em o que me norteia, são essas questões, São essas coisas que são fundamentais para mim, que me alimentam como pessoa para poder fazer a minha empresa funcionar. Sem isso, acho que o sagrado não existiria. Então, nesse momento eu não posso fazer algumas coisas, mas o que eu gosto muito de fazer às vezes é visitar museus, participar de peças, ver musicais, óperas, porque isso me inspira, Traz aquele alimento para a alma que faz com que eu faça nossa, isso eu posso fazer uma peça com essa ideia,
Posso me inspirar em uma antiga tradição e conseguir criar uma linda joia que traga um significado para essas pessoas. Então, isso me inspira. Mas como que cada um pode encontrar isso, né? Podemos pensar em gostos, o que a gente gosta de fazer, né? O que, não só aptidão, mas o que eu gosto de ver o outro fazendo. Por exemplo, eu não toco instrumentos muito bem, eu toco muito pouco violão, mas me inspira ver pessoas que dedicam a vida a isso. É muito bonito isso. Ouvir uma boa música faz toda a diferença para eu conseguir fazer um trabalho, para eu conseguir, às vezes, ordenar meu ambiente, ou às vezes tirar uma simples foto. Então, acho que a gente tem que ir procurando esses elementos e trazer para o dia a dia. A ideia não é fazer uma empresa que não tenha nada a ver conosco. Alguns aspectos vão ser diferentes, um pouco sim, mas acho que a ideia do negócio com propósito é realmente aproximar daquilo que a gente quer ser, da nossa melhor versão. Então, pensando nisso, a gente pode ir colocando até no papel, se for necessário, o que eu gosto de fazer, quais cores, quais elementos me inspiram, a natureza, talvez os animais, a família. O que me inspira é trazer beleza para o mundo, é fazer as mulheres se sentirem melhores consigo mesmas. Então, a gente pode pensar dessa forma, ver o que nos motiva, né? O que faz nosso coração palpitar, o que dá um frio na barriga, você fala assim, nossa, acho que eu não sei se eu vou por aí. E às vezes o medo, ele nos indica, né, um caminho que a gente pode trilhar e que pode dar super certo. Então, nem sempre a gente faz as coisas com aquela certeza absoluta de que vai dar certo, de que é esse o caminho. Não, às vezes a gente vai com a mão dada, com medo mesmo, e às vezes a gente vai falar algo gaguejando porque a gente não se adaptou perfeitamente, mas é isso, a vida é assim, e a gente pode ir fazendo dessa maneira e se inspirando naquilo que faz sentido. Às vezes pensamos que ter ideias e ter inspirações vai ser só em momentos que a gente possa sentar, contemplar a natureza e talvez quando a gente puder viajar e sobrar um dinheiro, né? Mas não é assim, as nossas inspirações elas podem vir de maneiras variadas. A gente pode estar fazendo um almoço e estar em contato com essas ideias. A gente pode estar varrendo casa e não só varrendo casa num aspecto físico, mas a gente pode estar trabalhando várias coisas internas. E nessa questão das ideias, das inspirações, a gente pode pensar, nossa, não tenho tempo para essas coisas, não tenho tempo para essas besteiras, para ficar refletindo, ou a gente achar que essas ideias e inspirações só virão quando a gente estiver, talvez, no meio da natureza, sentado, olhando e contemplando o céu, observando as aves passando. E não, às vezes a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Na verdade, a minha proposta é que a gente veja isso no dia a dia, que a gente veja isso quando talvez estamos cuidando dos filhos e podemos olhar para eles e ter alguma ideia, alguma inspiração. Talvez eles sejam a nossa fonte de inspiração. Talvez a gente pode pensar em novas ideias, em novas coisas que podem nos inspirar e fazer as coisas se movimentarem na nossa vida, fazendo um almoço, preparando talvez uma carne ou uma batata frita. Então, a gente não precisa se limitar e colocar as ideias como algo fora do mundo, né? Fora da minha realidade. Não, isso faz parte do ser humano. E se a gente não tiver isso vivo, isso alimentado dentro de nós, a gente não vai conseguir fazer as coisas, encontrar um sentido por trás das nossas ações. Então, o que eu digo para vocês, podemos e devemos ter ideias, e ideias a todo momento. Às vezes a gente só pode ler um livro durante 5 minutos do dia, mas isso é um alimento que a gente pode fazer e que a gente pode ter ideias maravilhosas para a nossa área. Às vezes, tudo bem, eu não gosto de ler, mas eu gosto de assistir algum filme que me inspira. Então, às vezes isso é o que me inspira.
E não, nenhum dos dois me agrada, mas eu gosto de ouvir música. Às vezes uma música de um cantor não precisa ser clássica, cada um tem o seu estilo. Então, às vezes uma cantora do momento pode me servir de inspiração, porque a história dela foi muito legal. A história dela me motiva de olhar para ela e falar assim, olha, ela alcançou algo e teve muita persistência. E eu também posso alcançar o que eu quero, né? Independente de contas a pagar ou não, do que a gente faz atualmente, a gente pode ter boas ideias e a gente pode se inspirar. E sem essas inspirações, sem esse sentido, a gente não vai a lugar algum. A gente pode ficar estagnado e viver a mesma vida e a gente pode continuar reclamando de nossos problemas. Mas se a gente tem essas inspirações, a gente vai ter pouco tempo para reclamar, mesmo que a vida esteja muito difícil, porque eu sei que não está fácil para ninguém. Mas quando a gente tem essas motivações, o que faz com que a gente caminhe, eu não vou gastar tempo com, nossa, mas hoje está nublado e eu odeio o tempo nublado. Não, a vida é essa e eu não mando na natureza, não escolho o dia que chove ou não. Mas o que eu posso fazer é o que depende de mim. Olha, depende de mim levantar da cama ou não. Depende de mim se eu vou dar o meu melhor nisso ou não. Então eu vou fazer o que eu posso fazer. E o resto a gente vai ajustando com o tempo, com paciência e com muito trabalho. Nessa aula a gente falou um pouco sobre essas ideias e a importância da gente ter boas ideias para construir o nosso negócio. E a importância da gente não protelar isso, da gente não deixar para depois algo que é tão simples de se fazer. Às vezes a gente pode aproveitar um momento, uma experiência da vida para ter boas ideias. E lembrar sempre das nossas inspirações, que são os nossos motores, que são o que faz a gente se movimentar na vida, o que faz a gente se levantar todos os dias para caminhar, tomar nossas decisões. E se a gente cair no caminho, a gente vai levantar porque a gente tem um motivo.